Sejam bem-vindos ao canal da Provance Saúde. Nós estamos gravando uma série de vídeos e trazendo para você alguns comentários, algumas observações sobre assuntos relacionados à auditoria em saúde. Hoje nós vamos conversar sobre como calcular a remuneração dos profissionais utilizando a CBHPM. Utilizar a CBHPM para calcular honorários não é uma tarefa muito fácil, né? Também não se espera hoje que nenhum profissional, seja o auditor ou mesmo um profissional de faturamento, faça esses cálculos de todos os atendimentos em todas as guias manualmente. Porém, é muito importante que você compreenda a lógica da tabela, como ela é utilizada para se chegar à valoração do procedimento, para que, na eventualidade de você encontrar um ponto discordante, você poderá estar atento a um possível erro. Eu não preciso conhecer a tabela e fazer todos esses cálculos manualmente, mas eu preciso entender a lógica que ela é utilizada para poder identificar uma não conformidade. Então, o nosso objetivo aqui é esse, é que você compreenda como a tabela está organizada, compreenda a lógica dessa tabela e possa, na eventualidade, calcular e ter certeza se o que te saltou aos olhos como uma possível não conformidade está correto ou não. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar de 3 pontos da tabela. Vamos falar de consulta, vamos falar de exames laboratoriais e vamos falar de exames de imagem, tá? Eu deixei aberto aqui já para que vocês me acompanhem uma página da CBHPM, na verdade é o começo da tabela, onde estão relacionados os portes relativos às consultas, tá? Consulta é um dos tópicos mais fáceis da tabela, por quê? Porque ele tem o porte dele, né, o porte definido, no caso da consulta em consultório é o porte 2A, só que o porte 2A não diz nada em relação a valores. Por que não diz nada em relação a valores? A gente já viu isso em outro momento. Porque a CBHPM, ela traz, né, junto com ela, uma tabela de valoração dos portes. Então, desde que ela foi implementada, a consulta tem o porte 2A. Ah, mas então desde 2004, que foi ou 2003, que foi implantada a CBHPM, é o mesmo valor? Não, é o mesmo porte. Consulta médica em consultório é porte 2A. O que significa isso em termos de valores? Para a operadora que tem negociado uma tabela de remuneração alta para os profissionais médicos, pode ser que o 2A represente, por exemplo, R$300. Eu já trabalhei, né, fiz consultoria numa operadora, que o valor que remunerava consulta médica em consultório era esse. Se estiver na média das operadoras hoje, este porte 2A vai estar ali girando em torno de R$90. E tem algumas operadoras que passam por maiores dificuldades financeiras, que estão remunerando uma consulta na faixa de R$40 ou R$50. Então, veja, o porte é o mesmo. O porte de uma consulta médica é porte 2A. Quanto 2A vale? Depende do que está negociado. Ah, mas então a Luciane está dizendo que eu posso chegar lá e propor o que eu quiser. Não é bem assim, né? Quem que regulamenta esses valores? Quem que determina esses valores? A Comissão de Honorários da Associação Médica Brasileira. Então, anualmente, ela solta, né? Ela divulga no mercado essa tabela de valoração dos portes. Então, desde que a CBHPM entrou em utilização no mercado de saúde, nós já tivemos várias atualizações dessa tabela de valoração. Então, nesses quase 20 anos, na verdade, né? Estamos em 23. Nesses 20 anos de CBHPM, houve correção desse valor.
mas o porte foi sempre o mesmo. Nós temos um curso, a Provanse Saúde tem um curso que é de tabelas de remuneração de honorários, médicos e não médicos. Nesse curso você tem, com muito mais detalhe, né, tudo isso que a gente está trazendo aqui para você nesses vídeos de esclarecimento, tá? Exames laboratoriais. Antes da gente entrar no cálculo do exame, é importante contar um pouquinho para vocês o que aconteceu, né, em relação aos exames laboratoriais na chegada da CBHPM no mercado de saúde. O objetivo da CBHPM sempre foi a valorização do profissional médico. Tá? Ela é uma tabela de remuneração de procedimentos médicos. O que se entendeu na época? Né? E aqui a gente não faz nenhum juízo de valor se foi certo, se foi errado, se houve participação, se não houve, se houve interesse, se não houve, não. O que aconteceu na época é que o entendimento foi de que para exames laboratoriais era muito mais importante remunerar a UCO do que propriamente o honorário profissional, entendendo-se que a participação do profissional no exame seria muito pequena. Porém, o custo do exame ele é alto em função de tudo que ele precisa para ser realizado. Então, são reagentes, são equipamentos, são infraestrutura, né, para que esse exame possa efetivamente ser realizado. Por isso, quando você entra na tabela de exames, você vai perceber o quê? Que os portes dos exames, eles são muito baixos, tá? Então, vamos pegar aqui o exame ali, o dedímero, tá? Dedímero D é um exame que tem um porte 0,10 do porte 1A. Então, o que significa isso? Que se eu tenho negociado com esse prestador uma tabela de valoração de portes, aonde o meu porte 1A vale, por exemplo, R$50, eu estou dizendo que para este exame eu vou pagar 0,1 de R$50. Então, quanto que eu vou pagar por esse exame? De honorários profissionais. Eu vou pagar R$5. Então, é 0,1 de 50. Mas, o que eu tenho aqui na CBHPM? Que este exame tem uma UCO de 8,091. Então, o que significa isso? Que além desses R$5 previstos da parte de honorários profissionais, eu tenho mais 8,091 que diz respeito aos insumos, ao material, ao equipamento, à infraestrutura, enfim, a tudo que é necessário para realizar esse mesmo exame. Vamos pegar esse mesmo exemplo que eu dei. Se eu negociei com o prestador uma tabela de valoração, onde o meu porte é 50, eu também negociei um valor para a UCO. E vamos supor que nessa situação aqui eu tenha utilizado o valor da UCO em R$20. Além dos R$5 devidos pelos honorários profissionais, eu ainda preciso pagar mais 20 vezes 8, R$160 de UCO. Então, qual é o valor final do exame? É a soma da remuneração do profissional com mais a soma da UCO. Aí eu chego no valor final do exame. Então, este exame tem um porte muito pequeno, quer dizer, 0,1 de 1A, mas uma UCO muito alta. Então, é um exame que, no final das contas, vai ter um custo alto. É fácil? Não, não é fácil. É bem complicado. Mas é importante que você entenda a lógica que é utilizada para a cobrança, porque isso vai te ajudar a estar atento às não conformidades. Por isso que a gente fala, não se espera que nenhum auditor e nenhum faturista calcule tudo isso individualmente para cada atendimento, mas ele precisa saber quando esse atendimento pode estar fugindo do padrão. Continuamos no próximo vídeo, vamos falar um pouquinho sobre exames radiológicos. Vejo vocês lá.